E se um único pecado pudesse destruir tudo o que você construiu? Davi, o rei mais poderoso de Israel, caiu em uma armadilha que parecia inofensiva: um olhar, um desejo, uma decisão. Mas o que começou em segredo terminou em tragédia. Adultério, mentira, assassinato. Tudo escondido, até que as consequências explodiram. Nos últimos tempos, as tentações são ainda mais sutis e perigosas. Será que estamos preparados para resistir? Ou estamos brincando com fogo, achando que ninguém vê? A história de Davi e Batseba é um alerta urgente. E ela começa agora. Seja bem-vindo ao canal O Verso Sagrado. Aqui, mergulhamos nas histórias e ensinamentos da Bíblia para iluminar sua vida hoje. Você já faz parte dessa jornada? Comente agora: eu quero aprender com a palavra, e mostre que está conosco nessa busca por sabedoria e transformação. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. Vamos juntos descobrir os tesouros escondidos da fé. Imagine um homem que tinha todo poder, riqueza, sabedoria e o favor de Deus. Davi, o rei de Israel, era admirado por sua coragem, sua fé e suas vitórias. Mas em um momento de fraqueza, ele cometeu um erro que mudou para sempre sua história e a de seu reino. Tudo começou com um simples olhar. Batseba, uma mulher casada, chamou sua atenção, e Davi cedeu à tentação. O que parecia um pecado passageiro se transformou em uma cadeia de mentiras, traições e até assassinato. Mas por que essa história, que aconteceu há milhares de anos, ainda é tão relevante hoje? Nos últimos tempos, somos constantemente tentados a acreditar que nossos pecados podem ficar escondidos. Afinal, vivemos em uma era onde as aparências importam mais do que a verdade, onde as redes sociais nos permitem criar uma imagem perfeita, mesmo quando nossa realidade está em frangalhos. Mas a história de Davi nos mostra que o pecado, por mais escondido que pareça, sempre traz consequências devastadoras. E mais, ela revela como a tentação pode surgir nos momentos em que menos esperamos, especialmente quando estamos no auge de nosso sucesso. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como a história de Davi e Batseba nos alerta sobre os perigos dos últimos tempos. Por que é tão fácil cair em pecado quando tudo parece estar indo bem? Como podemos identificar as armadilhas que nos levam a cometer erros que parecem pequenos, mas têm grandes consequências? E, principalmente, como podemos nos proteger dessas tentações e viver uma vida de integridade e fé? Prometo que, ao final, você terá respostas que podem transformar sua maneira de enxergar suas escolhas e seu relacionamento com Deus. Vamos começar? Vamos mergulhar mais fundo na história de Davi e Batseba. Primeiro, precisamos entender como o pecado começa. Davi estava no auge de seu reinado, mas em um momento de ociosidade, ele viu Batseba e permitiu que o desejo tomasse conta de seu coração. Muitas vezes, o pecado não começa com um ato grandioso, mas com um pequeno descuido, um momento de fraqueza ou uma decisão aparentemente insignificante. E você? Já se viu em uma situação onde uma escolha errada parecia inofensiva, mas acabou gerando grandes consequências? Em seguida, vemos como o pecado pode se multiplicar. Davi tentou encobrir seu erro com mais erros. Ele mentiu, manipulou e, por fim, ordenou a morte de Urias, um homem leal e inocente. Isso nos mostra como um pecado pode levar a outro, criando uma cadeia de destruição. Nos dias de hoje, quantas vezes tentamos justificar nossos erros ou escondê-los, achando que ninguém vai descobrir? Mas a verdade é que o pecado nunca fica impune. Por fim, chegamos às consequências do pecado. Apesar de Davi ter sido perdoado por Deus, ele colheu o que plantou. A morte de seu filho, a desestruturação de sua família e a guerra civil que dividiu seu reino foram consequências diretas de suas escolhas.
Isso nos faz refletir. Estamos dispostos a pagar o preço por nossos pecados? Ou vamos aprender com a história de Davi e buscar a santidade em nossas vidas? Pense nisso, como você pode identificar e resistir às tentações que surgem no seu dia a dia. Comente abaixo. Eu vou vigiar e orar se você está disposto a aprender com essa história e aplicar esses ensinamentos na sua vida. Agora, vamos explorar nuances mais profundas dessa história. Davi não era um homem qualquer. Ele era o rei escolhido por Deus, um líder espiritual e político. Quando Davi pecou, não foi apenas sua vida que foi afetada. Todo o reino de Israel sofreu as consequências. Isso nos faz refletir sobre o peso das nossas escolhas, especialmente se ocupamos posições de influência. Será que estamos cientes de como nossas ações podem impactar aqueles que nos cercam? Outro detalhe importante é o papel de Batseba nessa história. Embora muitas vezes ela seja vista apenas como uma vítima ou uma coadjuvante, sua presença nos faz questionar qual era o seu papel naquela sociedade. Será que ela tinha escolha? Essa reflexão nos leva a um tema atual, a objetificação e o abuso de poder. A história de Batseba nos alerta sobre como o poder pode ser usado para manipular e oprimir, algo que ainda vemos hoje em diversas esferas da sociedade. Por fim, vamos falar sobre o arrependimento de Davi. No Salmo 51, Davi escreve uma das orações mais profundas da Bíblia, mostrando um coração quebrantado e arrependido. Ele não apenas reconhece seu pecado, mas também pede a Deus que crie nele um coração puro. Isso nos ensina que, por mais grave que seja o pecado, o arrependimento sincero pode restaurar nosso relacionamento com Deus. Mas atenção, arrependimento não anula as consequências. Davi foi perdoado, mas ainda enfrentou as duras realidades de suas escolhas. Pense nisso como você lida com suas falhas. Você busca o arrependimento verdadeiro ou tenta justificar seus erros? Comente abaixo. Eu busco um coração puro se você deseja aprender com Davi e viver uma vida de integridade. Chegamos ao final da nossa reflexão sobre a história de Davi e Batseba e é hora de recapitular os principais pontos. Primeiro, vimos como o pecado começa de forma sutil, muitas vezes em momentos de ociosidade ou fraqueza. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu porque deixou a guarda baixa. Isso nos alerta para estarmos sempre vigilantes, especialmente nos momentos de maior sucesso ou tranquilidade. Em seguida, exploramos como o pecado pode se multiplicar, levando a uma espiral de más escolhas. Davi tentou encobrir seu erro com mentiras e, por fim, com assassinato. Isso nos mostra que o pecado nunca fica isolado, ele sempre traz consequências que afetam não apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. E por fim, vimos que mesmo diante do arrependimento e do perdão de Deus, as consequências do pecado podem ser inevitáveis. Davi foi perdoado, mas sua família e seu reino sofreram as duras realidades de suas escolhas. Agora, respondendo as perguntas que levantamos no início, sim, o pecado pode destruir tudo o que construímos, mas há esperança. A história de Davi nos ensina que, por mais que caiamos, sempre podemos nos levantar através do arrependimento sincero e da misericórdia de Deus. No entanto, isso não nos isenta das consequências, o que nos leva a um chamado à responsabilidade e à santidade. E você? Como essa história impacta sua vida? Será que há áreas onde você precisa vigiar mais, resistir à tentação ou buscar o arrependimento? Lembre-se, o pecado pode parecer atraente, mas seu preço é alto. A boa notícia é que com Deus sempre há uma chance de recomeçar. Comente abaixo, eu escolho a santidade, se você está disposto a aprender com essa história e aplicar esses ensinamentos na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima!
Antes de encerrarmos, quero recomendar 2 vídeos que vão complementar essa reflexão: Como vencer as tentações nos últimos tempos e o poder do arrependimento, histórias de transformação na Bíblia. Eles estão aparecendo na tela agora e vão te ajudar a aprofundar ainda mais seu entendimento sobre esses temas. Quero deixar uma mensagem final para você. Não importa o que você tenha enfrentado ou quais erros tenha cometido, sempre há esperança. Em Deus, a história de Davi nos mostra que mesmo após grandes quedas, podemos nos levantar e recomeçar. A chave está no arrependimento sincero e na decisão de caminhar em santidade. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você é uma pessoa comprometida com seu crescimento e disposta a aprender. Comente agora: eu escolho a santidade e a transformação para mostrar que você está pronto para aplicar esses ensinamentos na sua vida. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima, e lembre-se, com Deus sempre há um novo começo.